Shalom, meu irmão e minha irmã, bem-vindo a mais essa aula sobre os evangelhos. Hoje nós estamos na nossa 7ª aula e a nossa leitura hoje está em Lucas 2, do versículo 21 ao versículo 38. Vamos ler hoje sobre a apresentação de Jesus no templo. O texto diz o seguinte: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Foi revelado a ele, pelo Espírito Santo, que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e a ascensão de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Glória a Deus. Bom, vemos aqui agora um novo momento da vida de Jesus, né? Depois do seu nascimento em Belém. Então, conforme Lucas relata aqui, completou-se o tempo de Jesus, ou dos pais de Jesus, cumprirem um preceito da lei, que era apresentar o seu primogênito a Deus, né? Isso, inclusive, está prescrito no livro de Levítico, e especificamente no capítulo 12, versículo 3, fala sobre esse tempo da purificação, né? Que todas as vezes que uma mulher tivesse um filho, ela teria que ficar 7 dias, meio que numa quarentena, né? E aí, depois desses dias, ela estaria livre para poder participar do culto dos templos, porque ela estaria purificada. Bom, um detalhe interessante aqui sobre esse início de história de Jesus é que lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, Paulo fala uma coisa interessante. Ele diz que Jesus nasceu sob a lei, cumprindo todos os mandamentos da lei, né? E é interessante que, óbvio, Jesus ainda não tinha liberdade para fazer as coisas, ele era um bebê, mas os seus pais, por serem justos, por serem pessoas cumpridoras da lei, né? Pessoas que se dedicavam a Deus de forma honesta, né? e santa, então eles não deixaram de cumprir esse mandamento, né? Então, assim que chegou o tempo certo, que era no 8º dia, eles levaram Jesus para ser circuncidado, como inclusive falamos na aula anterior, né, sobre a questão do nascimento de João Batista, que ele foi também circuncidado, e eu comentei sobre isso, né, que a circuncisão, inclusive, não foi dada na lei, a circuncisão foi dada a Abraão. E aí, consequentemente, a lei ratificou isso, né, de que, de fato, todos os meninos deveriam ser circuncidados. E aqui, especificamente, né, em relação ao primogênito, que era o primeiro filho, existe uma lei específica que era essa, né? Eles deviam oferecer um sacrifício a Deus por causa do seu primogênito. Inclusive lá na lei, se você for ler lá o relato de Levítico, você vai perceber que a ideia é assim, que Deus diz assim, ó, todo primogênito é meu. Então, para que vocês continuem a ter o seu primogênito, porque Deus não aceitava sacrifícios humanos, a gente sabe disso, então
ele diz assim: então vocês vão pegar um animal e vão sacrificar como se fosse o seu primogênito, né? Então o sacrifício tomava o lugar do primogênito como uma forma de dedicação a Deus. Era mais ou menos assim que a coisa acontecia. Então o texto diz que se completou o tempo da purificação, né, dos 7 dias, de acordo com a lei de Moisés. Então eles levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Só um detalhe aqui que é interessante a gente ter essa noção, é que de Belém a Jerusalém é uma distância de mais ou menos 10 quilômetros. Então, uma vez que uma semana antes Jesus tinha nascido em Belém, eles já estavam ali próximos, né? Então esse deslocamento não chegou a ser um problema muito sério para eles, né? De apenas 10 quilômetros. Quer dizer, apenas andar a pé 10 quilômetros não é tão fácil assim, né? Hoje 10 quilômetros de carro é uma maravilha, mas eles tiveram que ir a pé ou montado em um animal, né? Mas de qualquer modo, para as distâncias da época, não era uma distância tão grande assim, né? E aí o texto diz que, chegando lá, eles ofereceram um sacrifício de acordo com a lei, né? Que inclusive o próprio Lucas relata aí o que está escrito lá: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então o texto diz que eles ofereceram 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Essa oferta que foi dada aí é interessante da gente comentar, porque lá, ainda em Levítico 12, entre o versículo 6 e o versículo 8, se especifica quais são as ofertas que vão ser dadas. Então a oferta principal, vamos dizer assim, a oferta preferencial era que eles oferecessem um novilho, né? Ou seja, um boi novo, né? O que hoje a gente chamaria de bezerro, né? Um bezerro. Eles ofereceriam um bezerro. Mas se a família não tivesse condições de oferecer um bezerro, seja porque não possuía ou porque não tinha condições financeiras de adquirir um, então o texto diz que eles poderiam oferecer essa oferta aqui. Seriam 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Inclusive o Lucas não especifica se eles ofereceram as rolinhas ou os pombinhos, né? Mas o texto diz que eles poderiam oferecer 2 aves no lugar do seu primogênito. E o que é interessante é que, uma vez que eles ofereceram 2 aves, significa que eles eram pobres, porque é exatamente o que o texto de Levítico diz: se for uma família pobre, então ao invés de oferecer um novilho, ofereça 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então a gente já percebe aí a situação financeira, né, da família de Jesus, porque eu vou até talvez comentar isso mais para frente, mas a profissão de José era carpinteiro, né? Que inclusive dizem que não era bem só carpinteiro como a gente entende hoje. Ele não trabalhava só com madeira, ele também construía casas, ele também trabalhava com outras coisas. Então, costumeiramente se fala que ele era um artesão, né? Enfim, apesar dele, no caso de José, né? Ele ter uma profissão que era uma profissão valorizada, era uma profissão que sempre tinha trabalho, mas isso não fazia dele um homem de posses. E a gente sabe que a maioria da população da Galileia daquela época, não só da Galileia, mas especificamente da Galileia, ainda mais que era um lugar lá em cima, afastado do centro religioso, né, que era a Judéia e Jerusalém. Então, a gente sabe que, como eu falei até outro dia também, as cidades não eram cidades, eram aldeias, né? Muitas delas eram vilas, era um pouquinho maior, mas a maioria eram aldeias de uma quantidade muito limitada de pessoas, com casas muito simples. A arqueologia inclusive mostra isso, casas muito simples, embora que algumas coisas até chamem a nossa atenção, né? Porque muitas das casas tinham até terraço. A minha casa não tem terraço, para mim terraço é um luxo, né? Mas lá o modo como eles faziam as casas permitia que eles muitas vezes tivessem um terraço e tal, mas eram casas muito simples, com poucos cômodos, e cômodos não muito grandes, né? Então, ou seja, todas as pessoas ali daquela região, elas já viviam numa situação, o que hoje a gente chamaria de pobreza, né? Para eles era o normal, a verdade é essa, mas para nós hoje seria pobreza. E até o fato deles viverem nisso, tipo assim, disso ser normal para eles lá, mas não tira a realidade de que eles não tinham posses, né? Eles não... Então, no caso aqui da família de Jesus, por exemplo, é altamente provável que eles tivessem talvez animais para sua própria subsistência, né? Tivesse lá uma ovelha para oferecer lã, ou então tivesse uma vaca para oferecer leite, ou uma cabra, não sei.
mas eles não tinham criação de animais e eles não tinham como oferecer esse tipo de sacrifício. Então, a gente já percebe isso aí, né? Que de fato dizer que Jesus nasceu pobre não é um exagero, não é uma teologia nova, não. Realmente Jesus nasceu pobre, nasceu numa família pobre. E aí Jesus é circuncidado, né? Já comentamos sobre isso, o que significa circuncisão, que é a retirada do prepúcio, né, e tal. Então, Jesus, a partir daqui, a partir da circuncisão dele e a partir da oferta oferecida a Deus, ele se torna um judeu de judeus, né? Jesus, de fato, era um judeu. Algumas pessoas têm problema em falar que Jesus era judeu, umas por preconceito, né? Outras, com judeus em geral, outras porque acham assim, não, Jesus era o filho de Deus, Jesus era diferente, né? Jesus não era judeu como as outras pessoas. Quem disse isso? Existe alguma coisa na Bíblia que relate isso? Ao contrário, a Bíblia nos dá todas as evidências que Jesus, que era homem, né? Jesus, aqui a gente tem que entender que quando a gente fala que Jesus é o filho de Deus, não exclui a verdade de que Jesus nasceu como um homem normal, nasceu de um parto normal, Jesus não nasceu de forma espontânea, sobrenatural, não. Jesus nasceu como todo ser humano nasce, com cara de ser humano, com braço, com perna, com tudo, né? E semelhante ao seu povo, é óbvio, óbvio. Porque se Jesus veio para ser o Messias, e o Messias é uma promessa primordialmente para o judeu, inclusive, não vamos falar sobre isso agora, mas o que Paulo fala? Que Jesus veio primeiro para o judeu e depois para o gentio. Isso é claramente revelado nas Escrituras. Então, obviamente, Jesus tinha cara de judeu. Jesus nasceu judeu, Jesus era circuncidado, né? Jesus tinha um nome judaico. Então, eu já vi pessoas dizendo assim, não, para mim Jesus devia ser diferente, Jesus devia ter cabelo louro, olhos claros e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é aquela, eu vou chamar de ranço, né? É aquele ranço europeu de moldar Jesus à sua própria imagem e semelhança e trazer pra gente aquela imagem de um Jesus de cabelo comprido, branquinho, muitas vezes de olho claro, que nem aquele filme lá, né, clássico, Rei dos Reis, não, é Jesus de Nazaré, que Jesus é um cara de olho azul e tal. Esqueça isso, tá? Jesus, ele era judeu, Jesus provavelmente tinha narigão igual judeu, Jesus era da altura do judeu, Jesus tinha cabelo provavelmente meio encaracolado, né, ou meio ondulado, igual era o povo judeu. O tom de pele dele era de judeu, tinha um tom de pele mais escura. Jesus não era negro, mas Jesus tinha um tom de pele escura, como é característico daqueles povos daquela região. Inclusive, alguns, aí é muito difícil a gente ter uma noção real disso, né? Mas os estudiosos, eles tendem a achar que Jesus se parece um pouco com alguns povos árabes daquela região, porque de fato eles são parentes, né? Não são exatamente iguais, mas são parentes. Então, especificamente falando do tom de pele, existe uma classificação que, se não me engano, se chama de oliva, né? Alguma coisa assim, que é um tom de pele meio que intermediário entre um tom branco e um tom mais escuro. Então ele se torna vamos dizer que Jesus era um cara moreno, né? Era um cara bronzeado do sol. Então assim, é tanto um erro achar que Jesus era branco que nem um europeu, quanto é um erro achar que Jesus era negro igual africano. Ele não era nenhum dos dois, ele era um intermediário entre os dois. Por quê? Porque ele era judeu, e era assim que os judeus eram, né? Então Jesus nasceu aqui como judeu, está sendo circuncidado como judeu, recebendo um nome judeu e oferecendo um sacrifício no templo judeu ao Deus judeu. Então não há como escapar disso. E não sei se você, enfim, tem algum preconceito ou alguma dificuldade de entender isso, mas o que muda saber como Jesus era, que cabelo ele tinha, qual era a altura dele, a cor do olho? O que muda isso? Não muda nada, né? Jesus podia ter nascido aqui como um europeu ou um negro? Podia, né? Mas como é que um europeu ia nascer de judeus? Como é que um negro ia nascer de judeus? Então, é meio que não bate, né? É ilógico. E ainda mais que também é um detalhe muito interessante, que eu já estou extrapolando um pouco aqui, né, o que a gente está falando, mas um detalhe interessante sobre essa questão da aparência de Jesus é que lá na profecia de Isaías 53 diz que Jesus não tinha, a expressão lá é assim, não tem aparência nem formosura, né?
Se a gente for pegar o pé da letra, a gente vai dizer, Jesus era feio. Mas eu creio que o que Isaías está querendo dizer ele não tinha nada que o destacasse. Não havia nada na aparência de Jesus que tornasse ele melhor ou mais bonito ou mais interessante ou mais atraente do que qualquer outra pessoa. Ele era um cara normal. Até o texto também de Isaías 53 diz que ele era um homem de dores. Ele é um homem de dores, ou seja, é um cara que trabalhador, pelejador, como qualquer outro, né? A mão dele era calejada de trabalho, como qualquer outro. Ele se cansava como qualquer outro. Então, olhando por esse ponto de vista, isso me remete muito à questão de Saul, né? Quando Saul foi escolhido rei de Israel, a Bíblia diz que ele era mais alto do que a maioria das pessoas. E que quando Samuel reúne, né, todo o povo, Saul se destacava entre eles. Ele era mais alto, ele era mais bonito. Então as pessoas ficaram, vamos dizer assim, atraídas por Saul. Eita, nosso rei é bonitão, nosso rei é alto, rapaz, todo mundo ficou empolgado, né? E aí vem Isaías e diz, olha, o Messias não tem beleza nem formosura, não tem nada nele que a gente possa olhar e dizer que, gostei. Não tem, ele é um cara normal, né? Então, eu acho interessante fazer esse contraponto. E que também bate um pouco com Davi, né? Porque Davi era um menino ruivo, baixinho, não sei o quê. E existe também essa situação lá no livro de Samuel, falando que a aparência de Davi não agradava muito, né? Então, eu imagino que Jesus é do mesmo jeito. Jesus era um cara como outro qualquer. Se hoje pra gente é mais difícil, mas vamos pensar no povo da época, né? Um povo judeu lá, andando todo mundo na rua. Jesus andando no meio da rua, você não saberia quem era aquele cara. Você não identificaria ele como outra pessoa, como uma pessoa especial ou melhor do que ninguém. Ele ia estar ali misturado no meio da multidão. E isso, irmãos, é lindo, na verdade. Isso é maravilhoso. Significa dizer que Jesus do ponto de vista humano, Jesus é como nós. Ele é comum. Jesus não está acima, num patamar em que a gente, por exemplo, não possa alcançar. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas só queria já trazer isso um pouco, porque, né, Jesus nasceu aqui e é interessante que a gente entenda que Jesus era de fato judeu, né? Jesus homem, né? Que era um homem, era de fato judeu. Aí o texto diz o seguinte: havia em Jerusalém um cidadão chamado Simeão, que era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel, ou seja, ele tinha a expectativa messiânica e pedia a Deus, inclusive o texto diz, né? Ele pediu a Deus para que ele não morresse antes de ver o Messias. E aí o texto diz o seguinte: foi revelado a ele, pelo Espírito, que ele não morreria antes de ver o Messias do Senhor. E aí o texto diz uma coisa muito interessante aqui, diz assim, ó, ele era um homem piedoso, ele era um homem que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Por que isso é interessante? Porque, lembre-se, a gente comentou isso já há umas 2 aulas atrás, 1 ou 2 aulas atrás, que Lucas, ele relata a presença e a ação do Espírito Santo numas situações assim que poderíamos dizer inusitadas. Por que inusitadas? Porque desde o tempo lá do último profeta, Deus calou-se, né? Como a gente costuma dizer. Não houve mais revelações divinas, não houve mais profetas. Até os próprios judeus, eles compreendiam que todos os escritos que existiram depois do último profeta, que foi Malaquias, eles não eram inspirados por Deus. Então eles tinham muitos livros lá que eles gostavam, que eles achavam que eram livros interessantes, né, como o livro de Macabeus, como o livro de Sabedoria de Salomão, etc. Outros livros, que inclusive alguns estão na Bíblia católica, né, como livros apócrifos. Mas eles não consideravam esses livros como livros inspirados. Eles não achavam que foi o Espírito de Deus que inspirou esses livros a serem escritos. Então eles não consideravam o conteúdo desses livros como conteúdo divino, né? que assim, sem erro. Eles não consideravam que eles eram inerrantes. E, paralelo a isso, né, junto com essa situação, o Espírito Santo não se manifestava mais. Então, apesar das Escrituras dizerem que o Espírito atuava, por exemplo, no sacerdote, no sumo sacerdote, existe uma alta probabilidade do Espírito Santo não estar agindo no sacerdote, porque inclusive o sacerdote, ele não era um sacerdote escolhido por Deus. Ele não vinha da linhagem que Deus tinha escolhido. Mas tem lá aquela passagem de João que diz que o sumo sacerdote profetizou, de fato. E Deus podia estar usando pontualmente, né, aquele homem, não tem problema. Mas o que eu quero chamar a sua atenção
é que quando a Escritura fala de Simeão aqui, diz que o Espírito estava sobre ele, o Espírito estava sobre ele, ou seja, dando a ideia de que o Espírito permanecia nele. Ele era um homem, falando na linguagem atual bíblica, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E isso é muito interessante, porque Jesus não tinha vindo ainda, o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. Ainda estamos vivendo aqui num período, vamos dizer assim, Antigo Testamento, né? Porque a nova aliança não tinha se concretizado ainda. Então é muito interessante que se fale isso. Eu até desconfio, embora a passagem não diga isso, né? E eu não vou falar isso como uma afirmação, mas como uma suspeita, de que Simeão também fosse profeta. Porque, inclusive, o texto vai dizer aqui que essa outra mulher que apareceu, né, essa Ana, fala que ela era profetisa, mas não diz que Simeão era profeta. Só que as características aí de Simeão são características de profeta. Ele tinha o Espírito Santo, ele falava com Deus, o Espírito Santo revelava coisas a ele, né? Isso é muito interessante. Então, o Espírito revelou a ele, olha, você não vai morrer antes de ver o Messias. E aí, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Ele já foi ao templo porque o Espírito falou, vá pro templo agora, que eu tenho uma surpresa para você, né? E aí ele foi para lá. E aí ele pega, né? Quando ele vê lá o menino, o Espírito Santo certamente revela a ele quem é. Quando ele vê o menino ali, ele vai, toma o menino nos braços, né? Enfim, chega ali naquele momento. E aí faz essa oração, né? Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir o teu servo. O Senhor já cumpriu a sua promessa para mim. E agora os meus olhos já viram a tua salvação. Lembre-se que Jesus significa salvação, né? Então, meus olhos já viram a tua salvação. E aí ele complementa dizendo assim, a qual o Senhor preparou à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Provavelmente ele está fazendo uma referência aqui a Isaías 49:6, né? Que diz, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isso Deus está falando ao Messias, né? Então, dizendo que o Messias seria luz para os gentios e salvação até as extremidades da terra. Então, certamente ele estava fazendo uma relação a essa passagem, né? E aí, o texto diz, o pai e a mãe estavam admirados com o que estava sendo dito a respeito dele, né? Então, assim, já falei sobre isso também anteriormente. Com plena convicção, José e Maria não tinham ainda plena consciência de quem Jesus era, da missão de Jesus. É possível que, uma vez que o anjo tenha revelado a Maria, e a José também, né, que Jesus era o Messias e toda a coisa sobrenatural que aconteceu, né, do nascimento de Jesus, talvez sim, eles entendessem que Jesus era o Messias, e isso já deixasse eles extremamente abalados, né? Mas quando esse tipo de coisa é dita, né, falando de salvação, falando de luz para os gentios, falando sobre quando os pastores vêm e falam sobre a revelação que os anjos deram a ele, sobre ele. Então o texto sempre vai dizer assim, o pai e a mãe ficavam espantados. Maria guardava essas coisas no seu coração, ficava matutando, meu Deus do céu, será que esse menino é mais do que eu estou pensando? Né? Então eles não, eu acho que eles ainda não tinham compreendido e eu acho que vai demorar um tempo ainda. Acho que José vai morrer sem compreender e Maria ainda vai chegar lá na frente, Jesus na cruz, Maria ainda não vai ter compreendido plenamente, até que, né, todas as coisas se confirmem, Jesus morre, ressuscita e tal, aí acho que ela vai começar a compreender, mas mesmo assim é muita informação, viu? E aí, quando, inclusive, o Simeão está ainda nessa, né, meio que profetizando aqui, né? Ele diz, este menino está destinado a causar a queda e a ascensão de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. O que ele está falando aqui? Ele está falando justamente daquela profecia que fala da pedra, né? A pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornará a principal. E aí fala que ela se torna uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço, né? É isso que ele está falando aqui. E aí ele fala, de modo que o pensamento de muitos corações será velado. Ou seja, a hipocrisia, as intenções ruins, os pensamentos maliciosos e malignos dos líderes de Israel vão ser revelados. Óbvio que ele não está falando só disso, mas principalmente é o que está acontecendo aqui, né? É o que ele está revelando aqui. E aí ele fala para Maria, quanto a você,
uma espada atravessará a sua alma. Ó, de que ele está falando aqui, né? Ele já está profetizando aqui a dor que Maria sentiria ao ver o seu primogênito morto. Ao longo do Evangelho, nós vamos notar que a gente não sabe como era a vida de Jesus familiar antes dele se revelar, né? Não sabemos. E qualquer coisa que venha dizer como era é mera especulação. Não existe nenhuma escritura confiável em que a gente possa dizer, não, Jesus vivia assim, assim, com o pai e a mãe, não sei o quê. A única coisa que se diz é que ele era um menino obediente, que ele, né, ele era um menino sujeito aos seus pais, mas como é que ele tratava Maria? Como é que ele tratava José? No sentido de, chamava de mãe, de pai? Será que ele... Enfim, eu estou querendo dizer nesse sentido. Mas a gente vai perceber que depois, quando a gente vê Jesus já adulto, cumprindo seu ministério, a gente percebe aqui e ali, José não está mais na jogada, né? Mas a gente percebe aqui e ali, Jesus parecendo que quer manter um distanciamento de Maria. Parecendo que ele quer, entre aspas, botar Maria no lugar dela, e para ela entender que ele, na verdade, ela não pode se apegar a ele como se ele fosse o filhinho da mamãe, vamos dizer assim, né? Lá na frente a gente vai discutir mais sobre isso, mas essa dor, né, que Maria vai sentir, eu acho que ela não vai ser pontual. Eu acho que ela vai sentir essa dor muito ao longo principalmente depois que Jesus cresce, né? Porque até os 30 anos de idade, Jesus vai viver como um cara normal, trabalhando, morando em casa e etc, né? Agora, depois quando ele começa a exercer o seu ministério, que sai de casa e fica rodando lá o território de Israel e tudo mais, aí a gente percebe que até em certas situações, Maria e os demais parentes de Jesus querem se aproximar dele, ele fala, olha, agora não dá, agora eu tô ocupado, né? Ah, tua mãe tá aí te chamando. Quem é minha mãe? Minha mãe é quem tá aqui, ó, ouvindo o que eu tô falando e obedecendo os mandamentos do Senhor. Então, a gente vai perceber, né, que eu acho que essas coisinhas vão doer um pouco em Maria, mas é uma coisa necessária, ela vai precisar compreender que Jesus não é dela, né? Assim como, na verdade, toda mãe tem que compreender que o filho de fato não é dela, né? É como as mães geralmente falam, né? Cria-se o filho para o mundo, né? Mas é quase isso, o caso aqui de Jesus, e principalmente por causa da morte, né? E do que Jesus vai passar. E aí o texto finaliza falando sobre essa mulher chamada Ana. E é interessante, uma coisa que me chama a atenção aqui é como Lucas, ele coloca personagens, principalmente nesse início, né, da história de Jesus, personagens que são completamente desconhecidos. Então, quando ele, por exemplo, ele chega e diz assim, estava ali a profetisa Ana. Quem é Ana? Filha de Fenuel. Olha, e ela é da tribo de Asser. Quem é essa mulher? Ninguém sabe. Não existe nenhuma referência a ela em qualquer outro lugar. Nem podemos afirmar que quem estava lendo esse evangelho naquele tempo tinha noção de quem era Ana, filha de Fenuel. Até porque, quando ele conta essa história aqui, ele fala que ela era idosa, no tempo que Jesus nasceu, ela era idosa, e já tinha 84 anos. Quer dizer, embora que aqui a gente pode entender, né, por alto assim, que ela morreu com 84 anos, e não se sabe que idade ela tinha, mas ela já era idosa, né, quando ela viu Jesus. Aqui, quando ele escreve isso, já é tipo 30 anos, 40 anos depois que Jesus morreu. Então essa mulher já estava morta, enterrada há muito tempo. Então, quem é que sabe quem é Ana, filha de Fenuel? Talvez quase ninguém soubesse, né? E aí ele fala também de Simeão. Quem é que sabe quem era Simeão? Talvez um outro lembre. Eu lembro mesmo que tinha um senhor que ficava aqui, um homem de Deus e tal. Mas ele não é um personagem realmente famoso, né? Para ser colocado aqui. E aí eu até digo, aqui nesse sentido, que até certo ponto são personagens inúteis para a narrativa de Lucas. Por que inúteis? Porque eles não fazem diferença no sentido de quem eles são, né? Se ele tivesse colocado aqui, por exemplo, o sumo sacerdote chegou e falou, já era um pouco diferente, porque mesmo que alguém não conhecesse o sumo sacerdote propriamente, depois de, 70 anos, mas pelo menos alguém diria, é o sumo sacerdote da época, olha, ele reconheceu Jesus. Mas não, ele coloca pessoas aqui que não fazem muita diferença para se confirmar se o que ele está falando é real ou não. Né? É aquilo que eu já falei aqui do mito. Né? Se fosse o caso de estar se construindo um mito aqui, então o ideal é que se colocasse pessoas de evidência, que se colocasse pessoas que tivessem um nome.
mas não é o que acontece aqui. E ainda tem um detalhe em relação a essa mulher, que é o seguinte, presta atenção no relato. A gente tem Simeão, que diz que é homem de Deus, mas não fala que ele é profeta, só fala que ele é um homem piedoso, papapá. Mas esse homem, ele está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo fala com ele e ele profetiza, porque quando ele fala, olha mãe, e esse menino vai se levantar, vai erguer muitos em Israel, isso ele está falando, ele está profetizando, né? Então, Simeão profetiza sem ser profeta e Ana, que é profetisa, não profetiza, né? E o fato de mostrar ela como profetiza, o profeta da história aqui é a mulher, não é o homem. Até isso também é interessante, né? E inclusive, já aguarde isso aí, porque quando a gente for falar sobre a questão do papel das mulheres no ministério de Jesus e também na Bíblia, né, de forma geral, a gente percebe que às vezes as mulheres são colocadas em certas situações que até hoje muitas denominações cristãs não aceitam. Então você imagina, essa mulher, ela era profetisa. Ou seja, Deus falava com ela e ela falava em nome de Deus. Se ela falava em nome de Deus, lembre-se do que é o papel do profeta, né? Ela falava às pessoas, então ela comunicava às pessoas a vontade de Deus. E as pessoas tinham que ouvi-la, eles tinham que obedecê-la, né? Aí eu lhe pergunto, uma profetisa está acima de um pastor? Se a gente for olhar para Paulo, a gente vai descobrir que sim. Ele vai colocar ali profeta como sendo o principal, o primeiro dos dons ministeriais da igreja. Então, hoje tem igrejas que não aceitam, por exemplo, que uma mulher seja pastora, né? Mas aqui a gente tem uma profetisa e ela, apesar dela não estar profetizando, mas é dito que ela é uma profetisa, e ela também recepciona Jesus ali no templo, né? Chega na hora certa ali, talvez o Espírito Santo mesmo tenha falado com ela alguma coisa, e ela vai e fala, e aí o texto diz assim, ó, ela não apenas vê e dá graças a Deus, ela fala a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu entendo, pode ser que eu esteja forçando um pouco o texto, mas eu entendo que quando o texto diz que ela fala a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel, de Jerusalém, ela está dando uma de profetisa aqui, né? Então ela já está atuando como profetisa, anunciando a respeito de Jesus, a respeito do nascimento de Jesus. Certamente dizendo, né, olha, o Messias nasceu. E aí repetindo mais ou menos essas coisas que o próprio Simeão já falou. Então, assim, esse tipo de situação que Lucas e os outros evangelistas também trazem, a mim me dá uma evidência de que Lucas está falando a verdade. Porque se ele tivesse construindo um mito, se fosse uma mentira, então, como eu disse, ele estaria colocando personagens melhores aqui, né? Talvez ele nem colocasse uma mulher aqui como profetisa, mas ele está relatando um fato real que aconteceu. E relatando um fato real, ele não está se eximindo de falar nada, né? Ele não está se eximindo de mostrar o que aconteceu. A mesma coisa que acontece nos relatos do Antigo Testamento, né? Quando a gente vê ali, principalmente no livro de Samuel, no livro dos Reis, de Juízes, enfim, a maioria daqueles livros lá históricos, né, do Antigo Testamento, em que a gente vê coisas horríveis sendo feitas por pessoas justas, né? Quando a gente vê o relato, por exemplo, do pecado de Davi, de adulterar com a mulher e depois ainda mandar matar o marido dela, se a ideia fosse construir um mito que fosse reverenciado, que fosse prezado, né, serviço como modelo de Messias, ou o que quer que seja, é melhor omitir isso aí, né? Era melhor a gente omitir o que tem de ruim na história, ou então, se fosse um personagem fictício, que a gente não falasse desse tipo de coisa, que a gente colocasse o cara só fazendo as coisas certas. Mas, no entanto, não é o que acontece. A gente vê, em alguns momentos, Davi e outros personagens, o próprio Abraão, cometendo erros, né? E os erros ficam evidentes ali no texto. E tudo isso, irmãos, para provar o seguinte, de que nós todos somos falhos. Né? Não existe nenhum de nós que é livre de falha, livre de cometer um erro, é livre de que a gente deixe de repente a raiva, ou a frustração, o medo, o ódio chegar no nosso coração e a gente cometer uma atitude que depois a gente se arrependa. Né? Então a gente percebe que isso aconteceu com os grandes homens de Deus e acontece com a gente também. E, novamente, Lucas está falando de coisas reais. E daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre as evidências históricas
que tanto Lucas quanto Mateus vão fornecer para a gente ter uma noção de quando Jesus nasceu. Isso também é interessante, porque a gente percebe que ele não está simplesmente falando de uma coisa inventada. Ele é tão real que ele chega a dizer, olha, no tempo de não sei quem, quando não sei quem era não sei o que e tal. Ele começa a falar cada detalhe ali, que se fosse um mito, se fosse uma mentira, era melhor omitir isso, né? Porque complica um pouco se alguém tentar descobrir e perceber que o que se falou era mentira, não estava correto aquilo que foi dito, né? Então, só para a gente fechar aqui, resumindo um pouco o que a gente falou, é muito interessante que Jesus ele cumpriu as exigências da lei de Moisés em todos os detalhes. Ele começa a cumprir aqui, na sua circuncisão, no sacrifício oferecido e tal, e mais para frente Jesus vai cumprir de outras formas, né? Na guarda do sábado, na presença em Jerusalém, nas festas, etc. E isso nos ensina uma coisa muito interessante, voltando lá até o que Paulo fala em Gálatas 4, que Jesus foi exemplo em todas as coisas. E quando Jesus vai ser batizado, que a gente ainda vai ler para frente, o João se recusa, fala assim, eu não posso batizar você que tem que batizar. E Jesus diz assim, não me impeça não, porque a gente tem que cumprir toda a justiça. Em outras palavras, a gente tem que cumprir tudo direitinho. Mesmo que eu, sendo Jesus, não precise de batismo, porque Jesus normalmente não precisava, o batismo era de arrependimento. Jesus tinha que se arrepender de quê? Não precisava, ele não tinha pecado, né? Jesus precisava, os pais de Jesus precisavam oferecer esse sacrifício porque Jesus era o primogênito deles? Honestamente, não. Porque Jesus, inclusive, lá na frente, ele vai dizer uma coisa muito interessante a Pedro. Quando questionam a Pedro, o mestre de vocês não paga o imposto do templo, não é? Aí Pedro, sem pensar, fala, paga. Aí depois ele vai embora. Chega Jesus, sabendo da situação, Jesus fala assim, ô Pedro, me diz uma coisa, você acha o quê? Que os reis, eles cobram impostos dos seus próprios filhos ou daqueles que não são seus filhos? Aí Pedro fala, eu imagino que os reis não cobram impostos dos seus filhos. E Jesus fala, pois é. Então assim, só para que eles não se escandalizem, vá lá, pesca um peixe, pega uma moeda que está lá dentro da boca do peixe, que ele engoliu, pega a moeda e paga o imposto por mim e por você, para que eles não se escandalizem. Então assim, Jesus está querendo dizer o quê? Eu não tenho que cumprir as obrigações que vocês têm que cumprir no templo. Eu não tenho. Isso, inclusive, já vai me dizer, eu estou me atropelando aqui um monte de coisa, mas as coisas têm conexão aqui, né? Algumas pessoas pensam, será que Jesus também fazia os sacrifícios no templo? Minha opinião, tá? A Bíblia não diz isso. Mas a minha opinião Jesus não precisava, mas ele fazia. Por quê? Porque era necessário cumprir toda a lei, era necessário cumprir todos os mandamentos. Então Jesus anualmente participava da celebração da Páscoa, ele levava o cordeirinho dele junto com a família dele, ele sacrificava um cordeiro. Jesus precisava daquele sangue, daquele cordeiro? Não precisava. Mas para que fosse cumprido toda a lei, Jesus fazia, né? Então, a gente percebe que Jesus, não precisando, ele cumpriu aquilo que era necessário. E quanto mais a gente, né, que muitas vezes precisa de certas coisas e a gente não quer fazer. Eu não preciso disso, sou filho de Deus. Peraí, o filho de Deus fez, né? E talvez você precise fazer também. Bom, vou parar por aqui e a gente, na próxima aula, a gente vai continuar isso aqui falando sobre o desenrolar dessa história, né? Agora que Jesus nasceu, finalmente. Então vamos ver o que se desenrola agora a partir daí. Jesus menino, Jesus um pouquinho mais crescidinho, né, com 12 anos de idade. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa vida de Jesus pré-ministério, né, antes dele começar o ministério dele. Obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe e que a paz esteja contigo.